Quero cumprimentar a todo o povo de Deus com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe cada um dos irmãos que estão nesse momento vendo essa live e já de cara sentindo alguma diferença. É que eu estou fora de casa, irmãos, e para não deixar passar esta live desta semana, né, que é a lição número 10, então eu resolvi gravar aqui no cantinho mesmo, né? Com essa parede que vocês vê lá no fundo, de duas cores, né? Então os irmãos, logo de cara, os irmãos vão me perdoando, me desculpando. Acreditamos que na próxima live nós já estaremos mais organizados no nosso estúdiozinho, tá certo? Meus softbox não estão aqui onde eu estou e, portanto, a iluminação também já fica comprometida e o cenário fica um pouco também meio turbulento, né? Nevoado, né? Posso dizer assim. Os irmãos, desculpe por isso, tá? Mas eu quero, irmãos, ir direto ao assunto e também confesso que não vou me estender, mas vou ser o máximo objetivo nessa questão aqui desta temática, o ministério de mestre e doutor. O que é o mestre e o doutor? Segundo a nossa lição aqui, vocês vão pôr lá na última parte da lição, já perto da conclusão, quem tem a lição de professor, né? Tem essa questão aqui, que ele fala que no hebraico, o mestre é aquela pessoa que era superior a outras. Ele tinha grande poder e autoridade dentro da camada, obviamente, social, né, ali de Israel. Espiritualmente também pode-se dizer assim. Então, quem era o mestre? O mestre era aquela pessoa que tinha determinado conhecimento elevado. E no Novo Testamento, a palavra que corresponde a mestre, professor, é didáscalo. Didasco quer dizer ensino e didásculo quer dizer professor. Então, ou professor ou mestre é uma palavra como é que chama? Polissêmica. Palavra polissêmica. Ela tem um significadozinho um pouco vasto, tá bom, irmãos? Então vejamos que a gente precisa entender aqui. Que os irmãos podem dizer, olha, se no hebraico do Antigo Testamento a palavra mestre ou o mestre em si era uma pessoa superior a outra pessoa que tinha grande poder e autoridade, por que razão Jesus teve que dar esses dons de mestre à igreja primitiva se nós estamos vivendo em outro tempo? Não seria estranho Jesus dar esse dom para a igreja, para pessoas, em vista de que a superioridade é uma coisa esquecida no Novo Testamento e Jesus sempre apela mais, exorta a humildade? Então, não é um conceito estranho no Novo Testamento e nós dizemos que, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a ideia de superioridade ela é substituída pela ideia de ser um serviçal, de ser um serviçal, como por exemplo Jesus, que era o mestre por excelência, ele não se orgulhou, não se sentia em momento algum melhor, embora ele fosse o próprio Deus, do que aqueles seus discípulos, e chegou ao ponto de lavar os pés dos seus discípulos, certo? Os pés dos seus discípulos. Uma coisa que era comum para o serviçal, né? A pessoa da casa mais simples, que tinha essa incumbência. Mas Jesus fez para demonstrar que uma pessoa que tem um dom ministerial de mestre, ele não é para ser melhor, mas ele é para ser
muito mais humilde do que qualquer outra pessoa que se possa imaginar. Então, o dom de mestre está ligado, mestre e doutor, está ligado à questão do ensino, está ligado à questão do da condução da palavra de Deus ao seu povo. É por isso, é por isso que a leitura bíblica em classe, de Mateus capítulo 7, versículo 28, diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. A autoridade aqui não era sinal de superioridade, a autoridade era unção. Enquanto os escribas, que eram mestres, pessoas, né, doutores da lei, eles usavam a força, ele usava uma forma mais mecânica, certo, de poder repassar ou passar para as pessoas que ele era quem estava em cima e as outras pessoas que estavam embaixo. A Bíblia fala em Atos 13:1 que na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Aí cita o nome de Barnabé, Simeão, de Lúcio, de Manaém, e de, no caso, o Saulo, o próprio Saulo, que era o mesmo Paulo, né? Então, o que é que precisa a gente entender aqui nessa lição? Que o mestre por excelência é o Espírito Santo. O mestre por excelência é o próprio Cristo. O mestre por excelência é o próprio Deus. Mas isso não significa que Deus não tenha dado essas habilidades a mais a uma determinada pessoa. Por isso que a Bíblia diz: cada um fique na vocação que foi chamada. Então, o mestre é aquela pessoa que foi chamada ou teve uma porção dobrada a mais, né, do que aquelas costumeiras que vemos, né, as pessoas estudando em uma faculdade, no secular, e, portanto, não devemos confundir essa questão. Por quê? Já que estamos tratando aqui do texto bíblico, do texto sagrado, esse chamamento aqui para mestre é para que haja uma habilidade maior na condução da ovelha de Deus, da igreja, porque os dons eles não foi dado com incumbência ou com a perspectiva de edificar a igreja. Então, o dom de mestre é aquela pessoa que teve essa chamada, né? Aquela pessoa que sabe muito, aquela pessoa que tem um conhecimento de forma até mais fácil. Ele não precisa ser arrogante, ele não precisa se sentir superior, ele não precisa ser nada disso. Ele só precisa entender que o seu chamado é para edificação da igreja como corpo de Cristo. E, portanto, é prudente dizer que esse mestre aqui é aquela pessoa que deve ser dedicada ainda mais no trabalho e na condução da palavra de Deus. Então, nós precisamos entender que, por exemplo, o texto áureo mesmo fala que de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Quantas vezes a gente não vê na igreja pessoas dizendo: eu não vou estudar a Bíblia não, porque o Espírito Santo manda na hora a palavra. Ora, mas o texto, no momento algum, ele fala que uma pessoa que tem esse dom de ensinar, de ser mestre, de ser um professor a nível de mestre, então que ele deve deixar tudo de lado e não estudar porque o Espírito Santo dá a palavra. Pelo contrário, a exortação é para que haja dedicação ao ensino. E eles não sabem que às vezes é tão lamentável que a gente vê pessoas
deixando essa parte de lado. E Oséias 4:6 fala que o meu povo pereceu porque faltou quem o ensinasse. Então, o mestre, né, um pastor, ele pode ser o mestre? Pode, certo? Agora, nem todo mestre é um pastor. O pastor, ele é aquele que conduz o rebanho. O pastor é aquele que, na verdade, tem sido escolhido por Deus para conduzir as suas ovelhas tanto em pastos verdejantes como em pasto seco. Né? E quando eu digo que de seco, eu falo de referência a momentos difíceis que aparecem que o pastor ele tem que conduzir com maestria. Então, nada melhor do que Deus dotar esses homens de certas habilidades, né? Pessoas que são intelectuais, mas são da igreja, pessoas que têm uma habilidade na dicção muito grande, certo? Se percebe que aquilo é um dom de Deus, não é, irmãos? Então, o mestre bíblico não é aquele que é superior, que se sente o tal bambambam, não. O mestre que a Bíblia fala, que é o dom, né, e tem esse ministério, é, na verdade, aquele que é humilde, é aquele que segue a doutrina dos apóstolos, é aquele que obedece ao mandato de Jesus, é aquele que é persistente no ensinamento, que não abre mão, feito o apóstolo Pedro falou, né, escolhendo o diácono, a gente não pode deixar a palavra não, a gente tem que continuar no ensino, porque foi isso que Jesus pediu, então vamos constituir aqui diácono para que ele continue fazendo esse trabalho de servir as mesas. Então, por que é tão importante esse dom ministerial de mestre? O tópico 3 da lição, o comentarista, ele foi muito feliz. Eu acho que não existe uma melhor palavra de explicar esses 3 pontos. Ele faz assim, ele diz que uma necessidade urgente da igreja. E por que é tão importante, né, o dom ministerial de mestre? Aí ele diz aqui, no primeiro subtópico, do tópico 3, há uma necessidade urgente da igreja, a responsabilidade de um discipulado contínuo e requisito necessário ao mestre. E ele fala aqui que tem que ser salvo em Cristo e uma pessoa hábito a ler. Porque a gente sabe, irmãos, que hoje há uma falta de apetite muito grande pela palavra de Deus. Mas como é que você vai exercer aquele dom que Deus lhe deu se você deixa a Bíblia de lado? Então, quem tem esse chamado, aliás, a Bíblia está aí para que todos nós leiamos, examinamos e tiremos dela aquilo que é a vida eterna, né? Vamos desfrutar dela. Mas há muita gente que não tem prazer de ler a palavra de Deus, não tem prazer de se aprofundar na palavra de Deus e, portanto, é uma pessoa que procura sempre dar certas justificativas e desculpas esfarrapadas. Mas o mestre é aquela pessoa, o didásculo, não é? O professor, ele é aquela pessoa que Deus deu uma habilidade maior para que ele conduza de forma firme o ensinamento de Jesus baseado naquilo que nós conhecemos hoje, que é a Bíblia Sagrada. Então, não pode deixar de lado. Então, assim, irmãos, que Deus abençoe. A palavra mestre parece até não fazer muito sentido no contexto da igreja, mas uma coisa que a gente precisa entender é que foi Jesus que deu. E se Jesus deu, é porque é necessário na condução desse rebanho, tá bom? Deus abençoe. Próxima semana acredito que nós estaremos mais habituados e teremos outro cenário, tá bom, irmão? Fique em paz.